E aí, pessoal? Beleza? Na nossa segunda aula do curso de Fisiologia aqui da Escola de Ciências da Vida, eu vou entrar na fisiologia celular, os processos fagocitários, né? O nome não seria bem esse, mas seria o processo pela qual a célula internaliza ou libera um conteúdo que é grande demais para ser internalizado via transportador ou por difusão passiva. Se vocês olharem aí nos livros de fisiologia, não começa por esse processo aí fagocitário, né? Começa aí também a parte de fisiologia de membrana, como é que é a estrutura da membrana e tal. E tudo isso eu vou tratar com vocês no curso de biologia celular. Então, se vocês não encontrarem aqui a parte de fisiologia celular, algum ponto específico, pode ter certeza que vocês vão encontrar lá no curso de biologia celular, ok? Então, o que eu vou tratar com vocês especificamente nessa aula? Vou dar os conceitos gerais aí de entrada e saída dos componentes que são muito grandes para ser transportado via transportador. E os dois conceitos aí desse transporte, né, que é a endocitose e a exocitose, como é que eles funcionam. Vamos entender bem aí como é que eles funcionam, bem explicadinho. Então, vamos começar falando o seguinte. Vamos supor essa célula hipotética aí, vamos supor aí essa molécula X aí, pequena. Essa molécula ela pode ser transportada para dentro da célula de duas maneiras. Via um transportador, pode ser um canal iônico, pode ser uma proteína que facilite o transporte, né? Um carreador, se ela for hidrofílica ou carregada. Ou se a molécula for lipofílica o suficiente, ela pode ser transportada sem gasto de energia e sem intermédio de nenhum transportador, né? Só transita livremente aí entre dentro e fora da célula, né? Pela membrana citoplasmática, que é lipofílica. Só que existem ocasiões, por exemplo, que tem moléculas, né, que são muito grandes. Vamos supor aí uma bactéria, uma proteína, né? As bactérias, principalmente nas células do sistema imune, tem que englobar essa bactéria, tem que jogar essa bactéria para dentro da célula para poder combater. Só que não tem nenhum transportador de membrana que faça isso. Mas essa bactéria, ou essa proteína qualquer aí, ela pode entrar para dentro da célula. Da mesma forma, se a gente supor aí uma proteína X aí, ela precisa ser transportada para fora da célula, mas não tem nenhum transportador descrito até hoje, né, um transportador de membrana que transporte outras proteínas, né, produtos muito grandes. Mas mesmo assim, eles também são transportados para fora da célula. Então, o que faz com que esses produtos sejam ou internalizados ou liberados? Aqueles dois processos que eu falei para vocês aí no começo da aula. Um, que é a endocitose, e o outro, que é a exocitose. Nós vamos entender como funcionam esses dois processos aí. Vamos começar pela endocitose. Eu falei para vocês, a endocitose é o processo pela qual a célula internaliza moléculas ou outras coisas que sejam grandes demais para serem internalizadas via transportador. E nós temos aí dois tipos, né, de endocitose de um modo geral. Nós temos a fagocitose, que é a endocitose de partículas sólidas, e temos a pinocitose, que é a endocitose do fluido extracelular. Os dois funcionam da mesma maneira, mas, por via de convenção, para facilitar o entendimento, caracteriza-se como fagocitose e pinocitose. Vamos ver como funciona cada um desses mecanismos aí. Vamos começar aí pela fagocitose. Vamos ajudar com o mouse aqui. Vamos supor então aqui nós temos uma partícula sólida. Nessa ocasião aqui vamos supor que seja uma bactéria. E as células fagocitárias reconhecem essa bactéria. E a partir do momento que essa partícula se aproxima da membrana citoplasmática dessa célula, ela forma o que nós chamamos de pseudópode, ou um pé falso, um pseudopé, que ela se invagina para dentro da célula, né, até o momento de essa ponta e essa ponta se encontrar para fechar uma vesícula. Quando ela se fecha, esse produto é internalizado aqui, nós chamamos aí de fagossoma, né, que é um produto que foi internalizado. E por ser uma partícula sólida, a gente chama esse processo de fagocitose. Na ocasião de ter o fluido extracelular, né, o processo é exatamente o mesmo. A membrana ela se invagina para dentro da célula, tá certo? Ela capta um pouco de conteúdo do meio extracelular e funde a membrana. A partir do momento que tem esse contato aqui, essa membrana funde e libera a vesícula aqui para dentro da célula. Esses processos aqui que não são mediados por receptor não são muito comuns acontecer aí na célula, né? O mais comum mesmo é
a endocitose mediada por receptor. Aí pode ser fagocitose ou pinocitose, tanto faz. Mas tem a sinalização via um receptor de membrana. Então vamos supor que nós temos esse receptor. Aí um ligante se liga a esse receptor. Tá vendo que essa região onde tem esses receptores, ela é meio abaulada para dentro, né? É uma região depressiva, né? Quando o receptor se liga com o ligante nessa região, as proteínas que estão aqui dentro vão tratar de puxar a membrana para formar a vesícula, tá certo? E esse processo todo tem algumas proteínas que vão entrar nesse mecanismo e eu vou explicar para vocês já já. Vamos tomar conceito aqui esse tópico. As regiões onde ocorre a endocitose são revestidas por uma proteína denominada de clatrina, que é aquela proteína, aquela coisinha vermelha lá que eu mostrei para vocês ali, na qual é responsável por invaginar a membrana celular. Estas regiões são denominadas de depressões revestidas. Então, o processo de endocitose mediada por receptor acontece mediado via uma proteína chamada de clatrina, né? Ela é como se fosse uma bola de futebol quando ela está formada. E quando ela está na membrana, a membrana lá espaçada, é como se fosse uma mão grudada, aí ela começa a puxar, a mão começa a se fechar até formar uma bola. Vamos ver como é que funciona esse processo aí. Vamos supor um receptor qualquer aí e um ligante que, quando ocorre a ligação nesse receptor, a célula recebe um sinal para internalizar o conteúdo extracelular, né? E também internalizar esse receptor. Como é que funciona? O ligante se liga, né? E ele dá um sinal para essa proteína ser fosforilada, né? Nós temos aqui 2 fósforos aqui numa região importante e essa fosforilação é mediada por essa proteína, a GRK. Quando esse sítio específico estiver fosforilado, essa proteína, chamada de beta-arrestina, vai se ligar aqui nessa região, conforme demonstrado aqui. A beta-arrestina se liga e ela começa a recrutar outras proteínas. Ela recruta a clatrina e a proteína AP2. Conforme ela vai recrutando, a membrana e a região onde está este receptor, ela vai se invaginando para dentro. E conforme mais ela se invagina, mais moléculas de catrina são incorporadas aqui à vesícula, certo? Até chegar um momento onde a membrana citoplasmática, nesse ponto e nesse ponto, estão muito próximos uns dos outros. E nesse momento, né, uma proteína chamada de dinamina vai fazer a fissão dessa região, ou seja, ela vai cortar a membrana e vai fundir essa membrana com essa membrana para ficar uma coisa contínua e liberar a vesícula para dentro da célula. Então aqui o receptor está internalizado, o conteúdo que está aqui dentro também foi, né, e tudo isso mediado via beta-arrestina. Então esse é um processo bem comum, mediado pela endocitose, né? Quase todos os processos de endocitose, uma parcela deles, ocorrem dessa forma. Existem outras maneiras, mas esse é um dos mais comuns. Tá ok? E vamos ver como é que se forma aí essa vesícula revestida de clatrina. A imagem que eu mostrei para vocês é uma imagem 2D, né? Ela não é uma imagem que representa a realidade. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos supor aqui essa imagem aqui. Nós temos aqui a clatrina aqui nessa região, né? Que é a imagem por eletromicrografia eletrônica. E a imagem em desenho. A clatrina está aqui. Sinalizou. Ela começa a ser puxada para dentro. Então começa a formar como se fosse uma esfera mesmo. É uma esfera tridimensional. Mas puxando até formar isso daqui. Que foi o que a gente viu na figura anterior, né? Como se fosse uma gota mesmo. Uma gota tridimensional. E quando, que nem eu falei, quando a membrana está muito próxima da outra, nesta região aqui, onde eu estou apontando no mouse, isso aqui, a dinamina vem e faz a fissão para liberar a vesícula para dentro da célula. Tá certo? Então esse é o mecanismo aí de endocitose mediada por clatrina. Vamos ver agora o mecanismo de exocitose, né? Que é o processo pela qual a célula libera produtos intracelulares que seriam grandes demais para serem liberados por transportador. Que é isso aqui? Bem simplificadamente, então, tem uma vesícula aqui, tá certo? Essa vesícula, ela vai se fundir com a membrana celular e vai liberar o conteúdo.
de uma maneira bem simplificada. Mas não é assim, né, que acontece. Ela se liga, se funde e está tudo ok. Não, tem um mecanismo bem específico para isso daí. Vamos ver quem está envolvido. A exocitose ela é mediada por sinalização de cálcio e ação das SNARs, né, essas proteínas, a Soluble NSF Attachment Receptor, que são responsáveis por fundir a vesícula com a membrana plasmática. Vamos ver como é que funciona esse mecanismo aí das SNARs. Então aqui a gente tem uma vesícula, né, com conteúdo aqui para ser liberado, e tem algumas proteínas importantes que ficam na vesícula e que ficam na membrana, certo? Então a gente tem a sinaptobrevina, que fica aqui na vesícula, a sinaptotagmina, né? E ela tem as subunidades C2A e C2B, a sintaxina e a SNAP25. Essas 4 proteínas elas vão interagir entre si como se fosse para formar uma corda. Então elas interagem aqui e essa região aqui da SNAP25 e sintaxina, elas vão puxando a vesícula para ela se fundir aqui com a membrana. Esse processo aqui, certo? E todo esse processo ele é mediado por cálcio. Na falta de cálcio, esse processo ele fica bem mais lento. Mas enfim, vamos continuando. Então, vai se ligando aqui, né? Vai fundindo a membrana. E esse processo ele vai ocorrendo. Vai ocorrendo, até formar um poro. Quando forma esse poro, ela consegue espaçar bem essa região, né? Ela modifica a sua estrutura conformacional para jogar o conteúdo que está aqui. E aí, quando chega nesse ponto, a vesícula ela joga o conteúdo para fora aí da célula, né? Aqui pode ser tanto na forma de endocitose como na forma de exocitose. Mas aqui a gente tem representado aí a liberação do conteúdo intracelular para o meio extracelular mediado pelas SNARs. Então, esse é um mecanismo bem simplificado aí de como ocorre a exocitose. Tá ok? Então, isso foi o que eu tratei aí com vocês na aula de hoje, né, da parte de processos fagostários. Eu utilizei aí uma revisão da Nature, né, feita por Chapman. Acho interessante vocês lerem aí, que ela fala sobre o cálcio sinalizando para exocitose, né, endocitose, exocitose, que é uma coisa bem interessante aí que vale a pena vocês lerem, tá ok? Então essa foi a segunda aula aí do curso de Fisiologia, espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões, dúvidas, críticas, né? Participem lá do grupo do Facebook da Escola de Ciências da Vida, me adicione, Fernando Mafra, tá tudo aqui na descrição do vídeo para vocês poderem participar, tá ok? Então muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.